Sejam todos bem-vindos à Igreja Presbiteriana Vinde em Vinhedo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aperte o sininho para receber todas as notificações e compartilhe com um amigo. Esta é a exposição do livro de Josué. O vídeo já vai começar. O livro de Josué descreve o cumprimento das promessas de Deus ao seu povo. Ele narra a história daquela geração do povo de Deus que cruzou o Rio Jordão e entrou na Terra Prometida, ensinando as futuras gerações sobre como servir ao Senhor, seja nas batalhas, na fartura ou na vida religiosa. Por intermédio de Josué, Deus abençoou e conduziu o povo em direção à Santa Promessa, a conquista da tão esperada Terra Prometida. É um livro que fala sobre coragem, disposição, trabalho e, especialmente, fidelidade ao Deus da Aliança. Exposição do livro de Josué, vivendo em fidelidade às promessas de Deus. Josué, capítulo 14, do primeiro versículo até o último versículo do capítulo 14. São estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, acerca das 9 tribos e meia, porquanto as 2 tribos e meia já dera Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre seus irmãos. Os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem e os seus arredores para seu gado e para a sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenizeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia, ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenizeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Quiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins. E a terra repousou da guerra. Feche seus olhos, baixe a sua fronte. Vamos falar com Deus. Deus, em nome de Jesus, nós suplicamos que o Senhor venha nos abençoar
por meio da exposição do texto que há de ser feita nos passos a seguir. Tu bem sabes que mesmo quando o homem se prepara, sendo esse preparo grande ou não, ainda assim, homem algum está preparado. Eu não tenho condições de perfurar o coração de ninguém. Eu não tenho condições de aplicar a palavra na mente e na alma de ninguém. Eu não tenho sequer condições de ser fiel ao texto bíblico sem antes o Senhor ser fiel a mim. Então eu clamo por sua fidelidade, clamo por sua graça, clamo por sua misericórdia e peço, fale com sua igreja por intermédio da exposição do texto. E que ao olharmos para o texto, nosso coração seja consolado, nossa vida seja transformada, nós sejamos modificados. Fale conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, nós vimos a respeito da grande herança que eu e você temos. Nós temos uma herança nesta terra que aponta para o porvir. No capítulo de número 13, versículo de número 14, até o final do versículo de número 33, nós fomos expostos para a realidade dessa herança. Nossa herança não consiste em dinheiro, em bens, em casas. Nossa herança está no Senhor. O Senhor é a nossa herança. Esta herança no Senhor nos garante o que comer, o que vestir e onde dormir. E esta herança aponta para uma herança incorruptível, uma herança que está nos céus. Só que o texto também falava de divisão de terras. E o capítulo de número 14 segue neste propósito, que é agora a divisão das terras. E eu não sei se você já participou de algum momento em que a herança é dividida. Em algum momento onde os pais falecem e então os filhos vão se reunir para dividir o espólio daquilo que foi deixado. Costuma ser um momento de muita tensão. Famílias rompem na divisão das heranças. Hoje nós veremos uma divisão de herança onde não houve ruptura, onde não houve nenhum tipo de ofensa, onde não houve nenhum tipo de dissabor. E nós veremos que este tipo de divisão foi bem sucedida exatamente porque nós tivemos homens envolvidos nessa divisão que podem ser chamados de primeiros entre os iguais. E esse é o tema do meu sermão. Os primeiros entre os iguais. Primeiro entre os iguais é uma expressão latina que aponta a dignidade de uns, ou a experiência, ou o ofício maior do que de outros. É um termo religioso, é um termo usado tanto no contexto eclesiástico quanto no contexto militar. Quando se tem vários generais de 4 estrelas, o mais velho é o primeiro entre iguais. Na leitura do texto já ficou claro que nós temos Josué, nós temos Eleazar e nós temos Calebe representando esses primeiro entre iguais. Nós vamos caminhar nesse sentido, vendo a repartição da terra, vendo a atuação de Eleazar e de Josué, vendo a chegada de Calebe, percebendo a bênção de Josué sobre Calebe, veremos ao final essa relação do prisma ou da perspectiva do primeiro entre iguais, e no final veremos de fato quem é o primeiro entre todos os demais iguais.
Vamos começar então da divisão do texto natural. O texto tem uma divisão natural. A primeira divisão é do 1º versículo ao 5º, a segunda divisão é do 6º versículo até o 12º, e a última divisão é do versículo de número 13 até o versículo de número 15. Comecemos pela repartição da terra. A repartição da terra foi dividida, pois a terra era a herança. Olha comigo o versículo 1. São estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã. Você que me acompanha nas exposições de Josué desde fevereiro, você deve se lembrar que muitas cidades foram conquistadas integralmente. Suas vilas, seus moinhos, suas torres, suas fontes. Você também deve ter percebido que muitas cidades foram expoliadas, isto é, toda a riqueza daquela cidade foi adquirida. Gado, ouro, bens. Mas você também lembra que as pessoas não foram trazidas como escravas, a não ser no caso de Ai, e daqui a pouco nós vamos tocar no caso de Ai. Mas uma coisa deve ficar clara para nós. A terra prometida era a herança, e não as cidades, não os bens, não os despojos, não os artigos valiosos, como o linho, como a púrpura ou como os metais preciosos. Estas coisas não faziam parte da herança. E talvez você se pergunte, mas pastor, como não? Eram itens que foram deixados para os israelitas. O que nós devemos entender é que nós estamos diante de um ato teológico, de um ato religioso. E a terra era a herança, e somente a terra, por causa da promessa que Deus havia feito ao seu grande amigo Abraão. Deus havia dito a Abraão que daria essa terra por herança, essa terra por possessão. Então a terra era a herança. E a repartição da terra foi um ato da união de todos os poderios que existiam em Israel. Note comigo o versículo 1 ainda. As terras de Canaã foram divididas por quem? Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. Pela primeira vez em toda a nossa história, nós temos diante dos nossos olhos todos os poderes constituídos sobre o povo. Ora, nós temos aqui o poderio militar encarnado na figura de Josué. Você acompanhou a história. Josué era o líder que avançava em direção às cidades. Pela primeira vez vai aparecer Eleazar, o sacerdote, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel surgem mais uma vez. Quando os cabeças dos pais das tribos de Israel surgiram? Lá no caso de Ai. Você se lembra? Os moradores de Ai, temendo Israel, mandaram a comitiva fingindo que haviam viajado dias e mais dias, chegaram sujos, maltrapilhos e tinham vindo de alguns quilômetros apenas. Naquele episódio, os cabeças dos pais das tribos, dos filhos de Israel, participaram da aceitação do Tratado de Paz. E eles ratificaram que os moradores de Ai não seriam destruídos. E é por isso que os moradores de Ai foram os únicos a serem inseridos como servos, como escravos de Israel e do templo. Mas o meu assunto aqui não está relacionado com Ai. O meu assunto está relacionado a essa constituição de poderes. E por que todo o poderio militar, todo o poderio político e todo o poderio religioso se juntou? Porque nós temos aqui um ato religioso, um ato teológico e um ato solene. Era necessário a presença da religião. E por isso, Eleazar, filho de Arão, e aqui é importante você notar, quem foi Eleazar? Eleazar foi irmão de Abiú e Nadab, que ofereceram fogo estranho lá no deserto.
Eleazar era filho de Arão, descendente direto do sacerdócio. Essa presença religiosa, mais a presença política, o cabeça dos filhos das tribos de Israel, e a presença militar, formavam o Conselho de Anciãos de Israel, que se reúne. Se talvez você tenha algum tipo de dúvida a respeito do sistema de governo da igreja presbiteriana, o sistema de governo da igreja presbiteriana é o sistema de governo pautado nos anciãos, que exercem a função política, a função religiosa e a função militar. Os presbíteros da igreja são profetas, sacerdotes e reis, como representantes diretos do povo. Então, eu estou dizendo isso, aproveitando a deixa, porque no dia 31, nós elegeremos presbíteros que governarão sobre nós, da mesma forma com que Israel era governada por esse conselho dos anciãos. Então aqui o conselho de anciãos é reunido. O assunto é importante demais. É a divisão das terras, é a divisão da herança. E talvez você se pergunte também, onde está o Senhor? Olhe comigo o finalzinho do versículo 1. Finalzinho do versículo 1 diz que esse povo, Josué, Eleazar e o cabeça das tribos dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir por sorte a herança, como o Senhor havia ordenado por intermédio de Moisés. Quando nós olhamos que a terra foi repartida por sorte, nós não podemos ter a compreensão moderna de sorte. Qual é a compreensão moderna que nós temos de sorte? Apostas. A compreensão moderna que nós temos de sorte tem a ver com loteria, tem a ver com jogos de azar. Mas aqui nesse contexto, nós estamos falando de algo diametralmente oposto. O que era a divisão por sorte? Era um ato onde a liderança confiava na mão providente do Senhor. Repartir a terra por sorte envolvia depender de Deus, confiar em Deus e se subordinar a Deus. Qual foi o último ato bíblico onde as coisas foram definidas por sorte? Ora, na substituição de Judas ou Iscariotes, Matias foi o integrante dos 12 apóstolos. E diz o texto que isso foi feito por sorte. Hoje nós não fazemos mais as coisas por sorte, mas eu e você devemos demonstrar, por meio da consulta diligente à palavra do Senhor, que nós dependemos, que nós confiamos e que nós nos subordinamos a ela. Mais uma vez citando a organização da igreja presbiteriana. Nós, os presbíteros da igreja a qual eu faço parte, decidimos que todos os assuntos serão tratados diante do Senhor. Não haverá nenhum tipo de lobby para que o assunto chegue com uma decisão. E se nós não tivermos consenso por causa das discussões ou de acordo com a Escritura, o assunto não será decidido, pois o Senhor ainda não deixou claro a sua vontade. Sem misticismo, sem pagelança, sem nenhum tipo de confusão, mas dependendo da vontade do Senhor. E a vontade do Senhor está expressa nas suas ordens. Versículo de número 2, era para repartir por sorte a herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. A lei do Senhor, a ordenança do Senhor estava sobre tudo isso. Era necessário Josué, Eleazar e os anciãos, o presbitério. Era necessário o conselho de Israel se reunir em torno do Senhor, abaixo da ordem do Senhor, a fim de executar aquilo que o próprio Senhor havia dito 50 anos antes. Irmãos, esse episódio, ele deve refletir, ou melhor, ele deve apontar para o jeito que eu e você tocamos a nossa vida. Israel se juntou para repartir a herança. Nessa junção,
eles recorreram a uma lei de 50 anos atrás. Uma lei que o Senhor havia dito por intermédio de Moisés. Moisés já estava morto, mas a lei estava viva. Eu e você devemos viver a vida recorrendo ao velho livro, onde as nossas leis foram escritas há quase 2000 anos. Mesmo os legisladores primários, isto é, aqueles que escreveram, tendo ou estando mortos, o Espírito que vivifica a palavra está conosco. A obediência da palavra do Senhor é imprescindível a qualquer crente que siga o caminho do Senhor. E por que essa obediência é necessária? Porque por meio da obediência se pratica a justiça. Versículo de número 2. O Senhor ordenara por intermédio de Moisés acerca das 9,5 tribos. Por que das 9,5 tribos? Ora, resposta no versículo de número 3. As 2,5 tribos já dera a Moisés herança além do Jordão, na Cisjordânia, do lado oriental do rio Jordão. E os levitas não tinham dado herança entre os seus irmãos. E aqui é fabuloso o que o texto nos mostra. 12 tribos, Levi não tinha herança. 11 tribos, José não tinha herança. 10 tribos, quem assume o lugar dessas 2 tribos faltando? Manassés e Efraim, filhos de José. Versículo de número 4. Os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem os seus arredores para o seu gado e a sua possessão. Eu já expliquei isso no domingo passado, mas não custa nada revisitar. Em primeiro lugar, a tribo de Levi não recebe terra porque a herança que eles tinham que receber vinha do Senhor. E os levitas comiam e bebiam dos sacrifícios, recebiam os seus dízimos ou o dízimo dos dízimos para sustento da sua própria família. E isso perseverou durante muitos anos. Mas havia a necessidade de morar, de moradia, necessidade de ter os seus animais domésticos, os seus animais de criação. O Senhor vai repartir 48 cidades entre todas as tribos de Israel. 48 cidades não como herança, mas como um ato de justiça. Era necessário que Levi tivesse teto, mas não terra. A herança era o Senhor. O teto era a necessidade que ele precisava. Entendam o que eu estou dizendo, como a ordem do Senhor, quando é obedecida, ela executa um ato de justiça. O ato de justiça, em primeiro lugar, está em atender às necessidades dos levitas. E a necessidade dos levitas era outra. Não eram grandes porções de terra, eram pequenas cidades em que eles pudessem habitar. E também nós temos as outras 9,5 tribos. 2,5 tribos foram alocadas além do Jordão. Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. E elas foram alocadas por causa do poderio militar e por causa da capacidade protetiva e alimentar. Eles tinham que proteger o povo na unha e no fornecimento de comida. Deus não estava favorecendo 2,5 tribos. Deus não estava privilegiando Levi. Deus não estava recriminando 9,5 tribos. Deus não estava recriminando Levi. Deus estava praticando justiça. E o grande problema nosso é que a gente não entende muito bem a justiça de Deus. Justiça não é dar a todos tudo igual. Entendam bem. Justiça não é dar a todos tudo igual. Se você tem um homem grande, um homem médio e um homem pequeno, e você precisa fazer esses 3 homens enxergarem além do muro, se você der um banco igual para cada um, ainda será um ato de injustiça. Você precisa dar um banco menor para o maior, um banco mediano para o mediano e um banco maior para o menor. Esse é um ato de justiça. Um ato de justiça é dar aos outros o que eles necessitam.
Eu não posso dar a uma pessoa e a outra a mesma coisa, pois pessoas têm necessidades diferentes. Ora, por que Manassés recebe duas tribos? Dois territórios, perdão. Por que a tribo de Manassés recebe dois territórios? Porque eram os maiores, porque eram criadores de gado. Por que 2,5 tribos são privilegiadas? Porque eles tinham que proteger o restante de Israel, fazendo fronteira. Por que Levi não recebe herança? Porque o Senhor era a sua herança, eles trabalhavam no templo. E mesmo assim, como diáconos, tinham famílias, tinham mulheres, tinham filhos, tinham gado e precisavam de casa, precisavam de moradia. Justiça é um ato de dar aos homens o que eles necessitam. E a gente só pratica justiça quando a gente obedece à palavra do Senhor. E eu vou me ater mais um instante nesse aspecto. Quando nós procuramos fazer justiça com concepções ideológicas ou sociais, com concepções políticas ou governamentais, nós estamos ferindo radicalmente a Escritura, pois a Escritura é a única fonte pela qual justiça verdadeira se estabelece. Justiça é dar aos homens o que esses homens necessitam. Jesus morre por nós, mesmo sendo inocente, para nos salvar, pois todos nós precisávamos de salvação. Isso fica aí guardado na sua manga ou na sua mente, porque nós vamos voltar a isso ao final. E nós temos mais uma vez, encerrando a nossa história, a recordação que toda essa repartição era um ato de obediência. Percebe? O texto começa obediência, ele termina com obediência, porque Deus quer nos mostrar que a terra sendo dividida pelos anciãos, a terra sendo dividida com justiça, era um ato de obediência da palavra do Senhor. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim os filhos de Israel repartiram a terra. Obedecer era a causa da herança. Deus havia dito isso para Josué lá no início, e eu não sei se você se lembra do meu segundo ou terceiro sermão. No meu segundo ou terceiro sermão, Deus diz a Josué: Josué, apenas uma coisa, ser forte e corajoso para obedecer tudo que está escrito no livro da lei. A obediência é melhor do que sacrifício. Obediência é a demonstração de que confiamos em Deus. Obediência é a fonte pela qual nós seremos bem-sucedidos. Obedecer a Deus é ter a garantia da vitória no final dos tempos. Quanto mais nós obedecemos, mais nós avançamos. Então aqui a gente acabou de ver a repartição da terra. Sem briga, Josué, Eleazar e o cabeça das tribos, pautado na palavra do Senhor, confiando no Senhor por sorte, um ato de justiça sendo feito, ninguém discutindo, e de repente surge uma intromissão na história. E eu volto à cena dos irmãos dividindo herança. Vamos supor que você foi dividir herança, e aí 2 dos seus irmãos estão ali, está tudo funcionando, de repente chega um outro, e a gente já põe a mão na cabeça dizendo, chegou a hora da briga. Parece que o texto vai dizer isso, alguém está chegando para discutir essas coisas todas. Antes de nós avançarmos nisso, é necessário que a gente saiba quem foi Caleb. Se Caleb vai surgir do nada, quem foi esse homem? Caleb foi um dos 12 espias enviados por Moisés lá atrás, em Cades Barneia, para explorar a terra prometida. A história de Caleb, ela é conhecida por todos nós cristãos, porque ele e Josué são os únicos que olham para a terra prometida e demonstram confiança e fidelidade nas promessas do Senhor. Caleb era filho de Jefoné, e Jefoné era o quenezeu, descendente de Kenaz. Você já deve ter lido aqui que essa terra de Canaã era a terra do quenezeu, era a terra do amorreu, era a terra do cananeu. Os quenezeus eram estrangeiros, e os quenezeus, ou parte dele, foram incorporadas a Israel por meio das peregrinações. Perceba bem, Caleb era um filho nascido fora da terra. Era um estrangeiro.
E ele foi enxertado na tribo de Judá, na tribo da qual viria o Salvador. Bom, voltemos ao episódio de espiar a terra. Assim que eles espiaram a terra prometida, Josué e Calebe disseram: há grandes cidades lá, é verdade, há gigantes que são difíceis de combater, mas há tesouros maravilhosos. Confiemos no Senhor, avancemos no Senhor. O testemunho desses dois valorosos homens de Deus, Josué e Calebe, não foi ouvido pelos demais. Conta-nos a Escritura que o povo agiu com incredulidade, tiveram medo, se paralisaram por causa dos gigantes e das cidades que eram muito povoadas. Diz o texto que a falta de fé do povo fez com que todos os habitantes do povo de Deus, que eram adultos, morressem no deserto e não herdassem a terra prometida. Quem herdou a terra prometida? Acima de 40 anos. Só Josué e só Calebe. Calebe é testemunhado nas Escrituras como um todo, como alguém que perseverou até o fim em seguir ao Senhor. Era um crente. Então aqui nós não temos um dissidente aparecendo na divisão da herança. Aqui nós não temos aquele irmão briguento, nós não temos aquele que só pensa em dinheiro, nós temos um crente surgindo em cena. E então esse crente aparece, versículo de número 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jofoné, o quenizeu, estava entre eles. Você se lembra o que era Gilgal? Gilgal era o lugar onde Israel tomava as decisões diante de Deus. Gilgal era a igreja. Gilgal era a cidade-templo, a cidade-religião. O povo de Israel está envolto à fé e à presença do Senhor para decidir as coisas. Irmãos, gravem isso. A maioria das nossas decisões dá errado porque nós decidimos ou na mesa de um advogado, ou no nosso coração em chamas, ou no peso do nosso bolso, mas poucas coisas de fato são decididas diante do conselho de Deus, diante de Deus e diante da igreja. Quem dera se as decisões fossem tomadas sempre aqui. Quem dera se as decisões fossem tomadas diante da palavra do Senhor. Grava isso. Em nome de Jesus. Muitas das nossas decisões dão ruim, dá tudo errado, porque tomamos elas fora da lei, fora do lugar e fora do propósito. Bom, Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, aparece e faz um pedido para que Josué se lembrasse da promessa que Deus tinha feito a ele. Tu sabes, ó Josué, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés. Tu sabes o que Deus disse pela boca de Moisés, homem de Deus, lá em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Você se lembra, você estava comigo, Josué. Tinha eu 40 anos e você talvez 45. Nessa idade, Moisés, servo do Senhor, me enviou junto a ti a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. É fabuloso. Todo esse texto é fabuloso. Calebe está dizendo: você lembra da palavra de Deus, Josué? Porque eu lembro como se fosse hoje. Eu lembro Moisés dizendo que nós seríamos abençoados. E nós seríamos abençoados porque a nossa cosmovisão não foi alterada pelas dificuldades. Volta na cena comigo. 12 hebreus, 12 descendentes de Israel, escalando as montanhas e entrando na terra prometida por meio do deserto do Sinai, avançando naquelas terras e vendo plantações enormes, rebanhos gigantescos, cidades maravilhosas, gigantes, homens enormes. E ao enxergarem tudo aquilo, temeram. Ao olharem para as dificuldades, fraquejaram. E então daqueles 12 homens, 10 naufragaram na sua capacidade de ver a realidade.
olharam a realidade e a julgaram mais poderosa do que o Senhor que cria a realidade. Julgaram que o mundo não seria vencido pelo Senhor. Julgaram que as coisas lá de fora impediriam as promessas de Deus. Muito cuidado quando eu e você tememos juízes, quando eu e você tememos supremas cortes, quando eu e você tememos ideologia política, seja esta de gênero, seja esta de aborto, seja esta de perseguição ou qualquer coisa. Lembrem-se que todos os carecas tiranos foram destronados. Sempre foi assim. A gente não pode olhar e ter medo dessas coisas. Ô, Ericão, eu esqueci, você é careca aqui, mas não é o tirano. Não era de você que eu me falava, que eu me referia. Te garanto que não era. Percebam, meus irmãos, subam a montanha e vejam a terra, e não turbem o vosso coração. Não se assustem, não temam. Josué e Caleb relatam no coração o que sentiam, e o que eles sentiam? Que o Senhor Deus avançaria naquela terra. Caleb mostra que não só a cosmovisão dele era alinhada com a realidade, mas ele mostra que ele tinha um espírito muito perseverante. Ele diz: meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Eu me mantive em perseverança, o meu espírito não foi abalado pelas dificuldades. Ah, meus irmãos, quando o casamento entra em crise, quando a vida financeira se esgota, quando os filhos começam a dar trabalho, quando pais bons fazem filhos ruins, quando o dinheiro entra pelo um ralo e é levado todo embora, quando os bens são consumidos como que pela praga, quando essas coisas acontecem, é comum o povo de Deus se desesperar e ir embora, mas é necessário sermos como Caleb, olharmos para a realidade e enxergarmos a realidade de que Deus continua governando e fazermos com que nosso espírito seja perseverante. Perseverarmos em direção à nossa vitória. Perseverarmos em seguir o Senhor. Seguir o Senhor é a vitória. Caleb não tinha só a cosmovisão certa. Não era só um homem perseverante. Esta realidade era reconhecida por todos. Olha o que o versículo de número 9 diz. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua, Caleb, e será dos teus filhos, e isso vos será dado em herança perpetuamente. Por quê? Porque é autoevidente que você persevera em seguir ao Senhor seu Deus. Não dá para viver um cristianismo intelectual, não dá para viver um cristianismo moral, sem que de fato nós tenhamos um cristianismo existencial. O que eu quero dizer? Que se você é santo, você deve ser reconhecido pelos teus irmãos como santo. Se você é perseverante, você deve ser reconhecido pelos seus irmãos como perseverante. Se você é sábio, você deve ser reconhecido como sábios. Mas entenda bem o que eu estou dizendo. Se você se fingir santo para ser reconhecido, você nunca foi. Se você se fingir sábio para ser reconhecido e aplaudido, você nunca foi. Mas se você de fato for, seus irmãos o verão. Caleb tinha o reconhecimento de Moisés. Pensa bem, uma coisa é ter o reconhecimento do Zé das Couves, outra coisa é ter o reconhecimento de Moisés. Moisés disse: você vai receber a herança inteira, porque é nítido que você segue o Senhor, é nítido que você é um homem de Deus, é nítido. Caleb tinha uma alma tão cheia de fé, então marca aí, cosmovisão certa. Em segundo lugar, espírito perseverante. Em terceiro lugar, reconhecimento dos seus pares. Em quarto lugar, uma alma cheia de fé. Irmãos, uma pessoa que espera 45 anos para ter a promessa concretizada,
Só pode ser alguém cheio de fé. Eis agora, olha o que ele diz, é lindo o versículo 10. Eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu. Ele prometeu, eu estou vivo, Josué. 45 anos se passaram, meu amigo. 45 anos que você olhou no seu ombro e eu estava ali. 45 anos em que eu não arredei o pé. Andei no deserto com Israel 40 anos. E já agora, eu sou de 85 anos. Que texto incrível, que texto fabuloso. Irmãos que me escutam, que já entraram no último quarto da vida, ou que estão entrando no terceiro quarto da vida. Eu não cheguei nessa idade ainda, porque eu estou passando para a segunda metade. Se o homem vive 90 anos, eu vou fazer 45, eu estou chegando na meia-idade. Mas nós temos aqui irmãos que já estão no terceiro quarto da vida. Nós temos irmãos que estão no quarto quarto da vida, estão no final da sua jornada. Meus irmãos, se o Senhor te conservou em vida até aqui, é porque Ele ainda quer te usar, meu Deus do céu. Não tema olhar para os seus joelhos trôpegos e dizer que você é incapaz. Não faça isso, em nome de Jesus. Não olhe para os seus cabelos brancos e ache que você é desnecessário. Isso não é verdade. A Bíblia diz que os velhos voariam como águia, e a igreja do Senhor é assim. A igreja do Senhor, criança pequena, fica andando na igreja, e anciãos de cabelo branco ajudam a juventude para saber para onde elas devem andar. Vocês do cabelo mais branco, vocês são úteis, vocês têm muito a dar. Não deixem com que o diabo diga que vocês não podem fazer mais nada. Isso é mentira, isso é falso. Agora, como você vê, disse Caleb, em todos esses 45 anos, o Senhor me preservou. Eu fico pensando, a cena que me vem na cabeça é meu avô. Meu avô é um cearense, tem 94 anos, está fraquinho agora, tadinho. Mas ele sempre disse que ele era negão. E ele fazia assim, 1,5 m, ele punha a mão no braço e falava, eu sou negão. E batia no braço. Como se ele dissesse, eu sou forte. Eu aguento o tranco. Caleb está dizendo isso. Eu lembro do meu avô. Caleb olhando para Josué e falando, não se esqueça que eu sou negão. Eu estou aqui forte, ninguém me destronou. Mas isso, a força não é a física. Quando a gente olha, a gente até imagina que esse homem de 85 anos está pautado na sua força. Não! Ele está pautado na sua fé. Meu avô não é mais forte, porque a sua fé está fraquinha. Mas enquanto sua fé for forte, afirmações como esta do versículo 11 sairão dos seus lábios. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? De fé, ainda estou forte. E não tenho medo de combate algum. Saio para o combate e volto para ele, do mesmo jeito que eu fiz no começo. Ele não era só um homem de cosmovisão clara, ele não era só um homem que tinha um espírito perseverante, ele não era só um homem que tinha um reconhecimento, ele era um homem com a alma cheia de fé. E essa alma cheia de fé lhe fazia ter um coração corajoso. E um coração corajoso, eu volto no meu raciocínio circular. Um coração corajoso é um coração que decide confiar em Deus, a despeito dos desafios lá de fora. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor me falou naquele dia. Pois naquele dia, Josué, você ouviu que lá estavam os anaquins, grandes e fortes cidades. É incrível, incrível, incrível. Quem eram os anaquins? Os anaquins eram gigantes. E não se iludam, tentando interpretar o texto de forma metafórica. Golias era um gigante. Gigante de verdade, um homem de 2,80 m, 2,60 m, não se faz mais nos nossos dias. Os anaquins eram homens enormes. Na primeira vista da terra prometida, há 45 anos atrás, Caleb viu os anaquins.
E ele voltou dizendo, tem gigante lá, mas Senhor, não se compara contigo, Senhor. Avisa que a gente cai para cima deles e ferra no pau com eles. 45 anos se passaram, Caleb aparece e fala, me dá a terra dos Anaquins. Me dá a terra dos Anaquins. Um senhorzinho de 85 anos, batendo no peito e diz, eu continuo do mesmo jeito. E aí a gente fala, como assim? Os anos te envelheceram. Olha o último parágrafo do versículo de número 12. O Senhor, porventura, será comigo, do mesmo jeito que ele sempre foi. Uau, uau. A força se esvai, os cabelos embranquecem, as pernas fraquejam, mas um coração cheio de fé ainda tira força da onde não tem, para vencer gigantes dos mais destemidos. Caleb confiava totalmente em Deus. E é por isso que não dá confusão. Imagina se as nossas divisões de herança entre família fossem só de crente. A gente diria, irmão, o que você precisa de mais, você tem mais filhos, tem 5 filhos, você precisa de um palmo a mais de terra. Eu não tenho filho, só tenho um, pode me deixar aqui só a minha casinha? Mas o Senhor me prometeu que aquela cheia de pedra, que ninguém quer, aquela que é ruim, o Senhor me disse que daria aquela, então me dá, eu não tenho dificuldade com isso. Note o que está acontecendo aqui, não tem guerra na divisão da herança, e quantas vezes divisões de herança vão ser feitas debaixo de sangue, debaixo de xingamentos? Só não serão feitas dessa forma, se forem feitas no Senhor. E aqui é um recado para os filhos que ainda têm pais vivos. Filhos do Senhor, jamais dividam a herança longe da palavra do Senhor. Jamais disputem as bênçãos, não tendo em consideração que o seu irmão é melhor do que você. Jamais, jamais disputem as coisas como se as coisas fossem um fim em si mesmo. Josué fica tão convencido das falas de Caleb, porque o meu termo aqui parecia que ele era garboso. Não, Josué era um homem de Deus. Josué fica tão convencido que ele simplesmente ergue os braços para o céu e abençoa Caleb, filho de Jefoné, e dá Hebrom por herança. Ele fala, Caleb, o que eu tenho para dizer para você, meu caro? Você é um exemplo para todos nós. Caleb, vai! Mas não se esqueça que Hebrom passará a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança, a partir daquele dia até os dias de hoje, visto que Caleb perseverava em seguir ao Senhor seu Deus. Somos abençoados, porque seguimos o abençoador. Salmo de número 23, certamente a bondade do Senhor me seguirá todos os dias, porque eu sigo o Senhor de toda bondade. A bênção é recebida, pautada na perseverança como causa. Mas essa bênção não impede dificuldades. Dantes o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, provavelmente acima de 4 metros. Ser abençoado não significa não enfrentar problemas. Ser perseverante não significa não enfrentar dificuldades. Uma coisa a gente precisa saber: a bênção de Deus sempre tem como alvo final o descanso no próprio Deus. Versículo de número 15 diz que a terra repousou da guerra. Vamos fazer uma aplicação tríplice aqui, aí eu entro para a parte final do meu sermão, que é exatamente a parte que me importa, é a parte que me interessa, é a parte que tem o poder de transformar toda a nossa vida. 3 coisas nós devemos entender sobre as bênçãos de Deus. Primeira, bênção de Deus nunca é um fim em si mesmo. Ou ela é a causa, ou ela é o propósito. Ok? Eu quero tanto uma casa, conquistei uma casa. A bênção de Deus é a casa. Não, pelo amor de Deus. Ou a bênção é a causa de eu ter adquirido a casa, ou a bênção de Deus é o propósito pelo qual eu adquiri a casa. E eu pergunto, por que Deus dá uma casa para um crente? Para que ele exercite a mordomia,
para que ele seja um bom hospedeiro, para que ele possa fazer da casa dele um pedaço do reino dos céus. Eu estou dando exemplos tolos. Por que Deus te dá um carro grande? A bênção, eu queria tanto uma caminhonete. Para quê? Para ir para Barretos? Lógico que não. Eu quero uma caminhonete para poder levar o evangelho em locais mais distantes. Ela não é o fim, ela é a causa. Ou ela é o propósito. Eu quero uma caminhonete porque tem uma família perto da minha casa que são 6. Eu aperto todo mundo no banco de trás, vem todo mundo para a igreja. A bênção nunca é um fim em si mesmo. E isso é importante porque logo mais nós vamos ver Caleb e a terra e como que ele vai se relacionar com a terra. Segundo, nós temos que entender que as bênçãos de Deus carregam em si mesmo ônus e bônus. Isto é, ela custa. A bênção de Deus para Caleb custou a morte dos gigantes, custou guerra, custou tapa na cara, puxão de orelha. E qual era o bônus? O bônus era desfrutar daquelas águas, daqueles mananciais maravilhosos. O bônus era que os filhos dele, inclusive as filhas dele, crescessem e os netos dele pudessem brincar correndo entre as pernas dele. A bênção de Deus nunca é um fim em si mesmo, e a bênção de Deus carrega custo. Sempre vai ter custo. E a bênção de Deus deve ser sempre entendida no tempo e no espaço. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que vem na igreja louco para uma bênção. E você pode ser, não tem problema algum. Só que a gente fica desesperado porque ela não chega nos próximos 45 dias. Ah, meus irmãos, quem dera nós fôssemos tão perseverantes quanto Caleb. Quem dera nós confiássemos tanto em Deus. Quem dera nós fôssemos tão corajosos. Corajosos para confiar por 45 anos. Talvez, meus irmãos, a bênção só vai chegar no dia da sua partida. Você só vai ver aquilo que você tanto buscou nos últimos minutos da sua existência aqui em carne. A bênção de Deus não vive ou não está presa no nosso tempo e no nosso espaço. Saibam disso. Casais que querem engravidar, não desistam. Famílias que querem ter um parente voltando para a igreja que faz 20 anos que não vem, não desistam. Eu posso dar tantos exemplos. Filhos cujos pais não pertencem à igreja, não desistam. Pais cujos filhos estão no mundo das drogas, não desistam. Mas pode ser que demore 40 anos. Pode ser que demore 50 anos. Bom, a gente precisa olhar para Deus aqui nesse texto, né? Eu já estourei o meu tempo, então agora nós vamos até o final. Vamos até 1h30. Aplicações sobre Deus e sobre os homens. Em primeiro lugar, Deus continua sendo fiel a todos nós e a todos aqueles que o temem. Deus fez uma promessa a Moisés, fez uma promessa a Josué, fez uma promessa a Eleazar, fez uma promessa a Caleb. Irmãos, olhem para o texto. Todas essas promessas se cumpriram, pelo amor de Deus. 48 cidades aos levitas, a tribo de Gade, a tribo de Ruben, a tribo de Manassés, a tribo de Dan, a tribo de Naftali, Benjamim, Judá, Simeão, todos eles receberam a terra. O que você tem de tão ruim que Deus vai cuspir você fora do reino dele? Não ouse se achar tão bom, não ouse te achar tão ruim. Deus é fiel, e Ele faz no tempo dele, e Ele faz. Ele não é só fiel, Ele é generoso. Ele deu graça a todas as tribos desfrutaram da terra que emanava leite e mel, todo mundo recebeu. Uns receberam mais, outros receberam menos, é verdade, isso é uma questão de justiça. Tinha a tribo que tinha que fazer a segurança, tinha a tribo que tinha que fazer a alimentação, tinha a tribo que tinha que fazer a adoração. Mas Deus é dadivoso, Ele derrama graça sobre tudo e todos, e essa graça pode ser desfrutada por pessoas como eu e você. Ai, pastor, mas Deus só abençoa os outros. Misericórdia, você está vivo, você tem sonhos, você está aqui. Mas tem tanta coisa que eu quero e eu não tenho, talvez não seja bom para você, aquilo que você não recebe, talvez você não precise. Deus é justo e Ele não vai te deixar de fora, e Ele é generoso e Ele não vai te deixar olhando e chupando o dedo. O que a gente aprende sobre Deus? Que Deus é providente, que Deus
com sua mão poderosa, com suas provisões, por meio da sorte, por meio da guerra, por meio de milagre, por meio de um culto como esse, Ele te abençoa. Não seria... A gente às vezes não enxerga as coisas. Nós não estamos aqui tirando sorte. Ninguém está aqui olhando para ver qual pedra sai, pegando uma cordinha assim, entregando na mão de cada um, e quem puxar a cordinha menor tem uma tarefa mais difícil. Nós não estamos fazendo isso. Mas note, não é um triunfo da sorte, talvez você tenha vindo aqui hoje exatamente para ouvir isso. E não será um triunfo da sorte alguém vasculhar as redes sociais e um dia parar nesse sermão. A mão providente do Senhor, ela usa tudo e todos. Quantos aqui chegaram sem ter placa na igreja? Quantos aqui estão aqui? Não é um ato de sorte de Deus falar conosco e mostrar que Ele age. Não se esqueça que Deus é fiel. Não se esqueça que Deus é dadivoso. Não se esqueça que Deus é justo e não se esqueça que Deus é providente. Mas a gente também aprende alguma coisa sobre os homens. Os homens de Deus têm múltiplas funções, isso é verdade. Os homens de Deus têm funções políticas, militares, religiosas, alguns são presbíteros, outros são diáconos, outros são pastores, é verdade. Mas Deus utiliza todos eles. Aqui nós temos Josué, líder militar, Eleazar, líder religioso, os filhos das tribos de Israel, líderes políticos, e nós temos Calebe, um crente fiel no Senhor. Não se diminua pela falta de cargos, nem pela falta de visibilidade. O que Deus requer do seu povo? Ora, que eles sejam obedientes, que eles sejam dependentes, que eles sejam tementes, que eles sejam justos, que eles sejam cumpridores de promessa, que eles sejam perseverantes, que eles sejam respeitáveis, que eles tenham fé, que eles tenham coração corajoso, que eles confiem totalmente em Deus, que eles sejam abençoadores de outros. Aqui está a listinha do que é um presbítero. Aqui está a listinha do que deve ser o primeiro entre iguais. Mas essa listinha não vem de Josué, Eliezer e Calebe. É verdade, Josué foi obediente, Josué foi temente a Deus, Josué foi dependente, Josué foi justo, Josué cumpriu sua promessa, Josué teve um espírito perseverante, Josué tinha o respeito dos seus pares, uma alma cheia de fé, um coração corajoso, confiava em Deus, era um abençoador nato. E não só ele, Eleazar e Calebe tinham as mesmas características. Sabe o que a gente confunde? Que liderança de igreja, ou que liderança de família, ou que liderança cristã, é alguma coisa que primeiro a gente tem e depois a gente é. E a Bíblia nos mostra que só é possível ser o primeiro entre os iguais se antes nós formos, para depois nós termos. Quer ser um bom líder na sua casa? Quer liderar a sua família? Aprenda a depender de Deus e temer o seu nome. Quer guiar sua família, seus filhos? Quer guiar no seu trabalho? Aprenda a ser obediente ao Senhor e obediente aos seus líderes. Quer ser alguém respeitoso? Cumpra suas promessas, mesmo que elas demorem 45 anos. Quer ser alguém que vença, que conquiste coisas? Tenha sua alma cheia de fé e cultive essa fé o máximo de tempo possível. Quer ser um homem corajoso? Uma mulher corajosa? Confie totalmente em Deus e não deixe de abençoar nenhuma pessoa que passar pelo seu caminho. Aliás, meus irmãos, tem um erro nisso tudo que eu acabei de dizer. Porque quando nós olhamos para primeiros entre iguais, nós temos a tentação, e eu também caio nesse perigo, de buscarmos o primeiro entre iguais somente entre os iguais. O que eu quero dizer? Que Josué era um homem igual eu e você, sujeito às mesmas paixões e sujeito às mesmas falhas. Não só ele, Eleazar, Calebe. A gente erra
radicalmente quando a gente procura no lugar errado o modelo para sermos o primeiro entre os iguais. Primeiro entre iguais é uma expressão latina, eu comecei dizendo isso. Significa primus inter pares. E a frase indica que existe alguém que é igual a nós, mas ao mesmo tempo tem maior dignidade do que todos nós, porque tem maior experiência e o seu ofício é exercido de maneira excelente. O texto não mostra que eu e você devemos imitar Caleb, Eleazar e Josué, apesar deles serem exemplos. O texto nos aponta para o único que de fato é o primogênito entre todos os irmãos. Para o único que de fato é o primeiro entre iguais. Quando você olha para Jesus e quer um modelo de liderança, lá você tem o presbítero, lá você tem o diácono, lá você tem o pastor, lá você tem o profeta, lá você tem o sacerdote, lá você tem o rei, lá você tem a esposa, lá você tem o filho, lá você tem o leão, lá você tem o cordeiro, lá você tem o alfa, lá você tem o ômega, lá você tem o que veio, lá você tem aquele que irá voltar. Quando você precisar de um modelo para ser você o primeiro entre os iguais, não o poderoso, não o que manda, mas aquele que é mais sábio, que é mais justo, que é mais bondoso, que é mais gracioso. Quando você precisar disso, recorra aos dedos ou corra os seus dedos às páginas das Escrituras, até você enxergar aquele que é chamado de o primogênito dentre os mortos. O de fato primus inter pares, o de fato primeiro entre os iguais. E somente imitando o primeiro entre os iguais é que nós daremos frutos como velhos, é que nós venceremos a injustiça e a impiedade no nosso tempo, é que nós dividiremos as nossas heranças e as nossas porções de maneira justa e igualitária. Somente se nós imitarmos o primeiro entre iguais é que nós seremos justos, cumpridores de promessas e bondosos. Somente se nós nos recorrermos a Cristo, somente se nós nos debruçarmos aos pés de Cristo, somente se nós agarrarmos a Ele e nele ficarmos, somente no primeiro, nós deixaremos de ser iguais. Ser igual não é ruim. O ruim é quando a igualdade nos leva a mediocridade. Quando a sua santidade é pífia, quando a sua bondade é fraca, quando a sua dignidade é horrorosa, quando a sua coragem não enfrenta nada. Mas quando somos iguais a Jesus, somos um exército de Josués, de Eleazares, de Calebes. Somos um exército de irmãos e irmãs que enfrenta tudo e todos, que divide herança sem se estapear, que olha a terra de gigante sem se desesperar, que recorre a seus direitos sem ofender, que é abençoado sem se iludir, que faz parte e lidera sem se apoderar. Que Jesus, o primeiro entre iguais, ensine a esta igreja a sermos de fato primus inter pares, a sermos de fato diferentes do mundo e diferentes de todos. Feche seus olhos, baixe sua fronte. Vamos orar. Jesus bendito, manso e humilde de coração, livra-me do desejo de ser estimado, livra-me do desejo de ser exaltado, livra-me do desejo de ser consultado. Ó precioso Jesus, manso e humilde de coração, livra-me do desejo de ser ovacionado, livra-me do desejo de ter a proeminência, livra-me de um anseio de governar simplesmente pelo governo. No lugar disso, me ensine a preferir os outros em lugar de mim mesmo.
Me ensine a ouvir os conselhos dos sábios antes de escutar a própria voz. Me ensine a querer ser o primeiro entre os pares, sendo exatamente como o Senhor, o que mais serviu e o que mais se doou. O Senhor mesmo nos disse: se alguém quer ser o primeiro, que este aprenda a ser o último. Se alguém quer ser o maior, esse sirva a tudo e a todos, servindo primeiro a sua igreja, a sua família, ao seu país, ao seu lar. Ensina essa igreja que ter um conselho bíblico é ter homens parecidos com Jesus, que ter famílias bíblicas é ter líderes que se parecem com Jesus, líderes que não ofendem suas esposas, líderes que não fazem piadas de mau gosto, líderes que se devotam para santificar o seu lar. Líderes que não pensam em si mesmos, mas pensam na glória de Deus. Faze dessa igreja, Senhor, uma igreja que procure ser igual ao Senhor Jesus e que até mesmo numa repartição de bens e de herança faz tudo isso com ordem e decência, na sua presença, para a sua glória, sem confusão e ensinando 3.000 anos depois, crentes como eu e meus irmãos, como devemos andar. Que o Senhor nos abençoe. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.